Boa noite a todos. Vamos só esperar a intérprete, a Kate. Sueli, você diz aí se tá ouvindo, tá bem? Como é que tá o áudio? Obrigada, minha amiga. Olá, Kate. Boa noite. Bom, muito obrigada. Primeiro, gostaria de agradecer ao Centro Espírita Nosso Lar pela oportunidade de mais uma vez estar aqui juntos, mais uma vez falar sobre temas importantes do Espiritismo, não só do Espiritismo, mas para a nossa conduta, porque o Espiritismo ele é um grande guia moral, um grande guia das nossas condutas. E hoje nós vamos falar sobre mediunidade. Mas antes do nosso trabalho, eu vou ler uma mensagem rápida, vou escolher aleatória do livro Fonte Viva. Vou abrir de forma aleatória e depois vamos fazer a nossa prece. A mensagem é devagar e sempre. Mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova, dia em dia. É a mensagem de Paulo, na carta escrita aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. E Emmanuel fala sobre essa passagem. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer. Nos mínimos superiores e nos domínios da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino, dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte, e segundo a palavra sublime de Paulo, indica que a carne se corrompa e a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, sem sentido ou em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar, com o esforço do autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda? Prossegue mesmo assim. Guardemos a lição e caminhemos para diante, com a mesma e a melhora de nós mesmos.
devagar, mas sempre. Emmanuel. Importante reflexão essa, principalmente quando nós formos falar sobre a mediunidade, né? E para iniciar nossos trabalhos, vamos fazer a nossa rogativa. Elevando os nossos pensamentos ao alto, agradecemos ao Pai querido mais uma vez a oportunidade de estarmos presentes, unidos, reunidos, juntos, mesmo que virtualmente, para podermos celebrar o encontro, a reencarnação, para podermos celebrar a nossa condição nessa existência. Celebrarmos a oportunidade de conhecermos, estudar a doutrina e tentar nos modificar dia após dia. Muito obrigada, Pai querido, por todos aqueles que tu coloca ao nosso lado. Nos auxilia sempre a perseverar e a caminhar no caminho do bem. Diante de várias dificuldades, diante de vários tropeços, que nós possamos continuar seguindo firmes no teu propósito de amor. Pai querido, que hoje possamos conversar sobre a mediunidade, que eu possa ser o teu instrumento para podermos refletir sobre essa faculdade da alma. Nos auxilia hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá iniciar a nossa conversa. Mas antes de iniciar a conversa, eu queria falar um pouco sobre o título desse tema, né, que eu achei muito interessante que foi colocado e eu achei muito pertinente, porque tem a ver com o que nós vamos nos debruçar hoje, que é justamente uma faculdade, é um dom, é um conhecimento que nós temos, todos nós temos, e nós vamos ver isso. É psíquico, porque é relativo ao comportamento, é relativo à mente, ao pensar, e é do espírito, é da alma. Se todos nós somos seres imortais, né? Nossa alma passou por várias experiências, nós temos sim a mediunidade. Todos nós somos médios. De certa forma, sim. Uns com graus mais elevados, com uma aparência um pouco maior, com essa mediunidade aparecendo um pouco mais, mas todos nós somos médiuns. E aí eu gostaria de iniciar com uma fala de Kardec, lá do livro dos Espíritos, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, perdão, no capítulo 28, item 9, que ele apresenta a mediunidade. E ele diz o seguinte: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar o mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Então, a gente pode observar que, a partir desse preceito, a mediunidade, ela é considerada, ela é um instrumento de ligação entre o mundo espiritual e o mundo corporal. E aí eu gostaria de fazer uma ressalva que todos nós somos médiuns, como eu coloquei anteriormente, porque além do envoltório corporal, não há diferença entre um espírito encarnado e desencarnado, a não ser esse corpo. Porque todos eles, ambos, são dotados de faculdades, né, potencialmente divinos, que vão servir para o seu adiantamento.
uns com essas faculdades, esses potenciais um pouco mais desenvolvidos. Mas a única diferença é a materialidade. Então é importante a gente perceber que a nossa compreensão sobre a mediunidade, ela precisa estar além ou aquém de uma compreensão mística, de uma compreensão fantasiosa, de uma compreensão cheia de símbolos, de misticismo, e que não é dessa forma. Ela é objetiva, ela é simples, ela é do homem. Então, ela é do espírito. Do homem não, ela é divina, ela é do espírito. Então, a gente precisa compreender que esse elo de ligação, ele existe por uma finalidade. Ele existe por uma finalidade de transformação e melhoramento. Só que para a gente chegar até lá e entender, nós precisamos passar por um processo de desenvolvimento, nós precisamos passar por um processo de aperfeiçoamento moral. E aí, quando a gente fala sobre esse aperfeiçoamento moral e mediunidade, a gente fala dessa relação que o homem sempre teve com a mediunidade. Ela existe desde os primórdios da sua existência. Ela não é algo que foi difundido por Kardec, pelo Espiritismo, mas ela é algo que existe desde o homem. Emmanuel vai colocar isso no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele fala que os pré-históricos, os homens pré-históricos, já tinham contato, sim, com a mediunidade. À sua maneira, porque para eles era um pouco diferente a própria compreensão, porque a sua estrutura psíquica, ou seja, a sua estrutura de conhecimento sobre esse comportamento, sobre essa faculdade, é diferente do que nós temos hoje. Então, por exemplo, eles saíam do corpo, seja pelo sono, ou até mesmo pelo próprio desencarne, mas eles permaneciam ali envoltos àquela tribo, pelo receio, pelo medo do que estava acontecendo. Então, em todas as civilizações antigas, em toda a história do homem, a gente vê momentos em que são relatadas experiências do homem com essa faculdade. Então, ela sempre existiu. A mediunidade, ela faz parte da existência. Assim como tudo que é da criação divina. Existe no ser humano, existe na própria criação, que muitas vezes nós esquecemos de que nós somos espíritos imortais, que ninguém aqui está reencarnando ou está encarnando pela primeira vez. Todos nós temos experiências de centenas e centenas de reencarnações. E essas experiências vão nos dar um conhecimento e um ponto de reflexão da necessidade de um aprimoramento moral para o exercício da mediunidade. Então, é necessário que a gente faça essa primeira reflexão de que nós, todos, somos espíritos que têm um vasto conhecimento e vastas experiências reencarnatórias. E essas experiências nos deram reflexões, nos deram oportunidade de aprimorar algumas questões morais. A mediunidade, ela é uma faculdade porque ela vai ser uma possibilidade de instrumento para que nós possamos colocar em prática esse aperfeiçoamento moral. Então, quando a gente vai falar e discutir sobre a mediunidade enquanto faculdade psíquica da alma, a gente precisa pensar que a mediunidade, ela tem que ser desenvolvida e por quem ela é utilizada. Ela é desenvolvida por uma afinidade
por uma especificidade, desenvolvida no sentido de mostrar em algumas pessoas um pouco mais do que outras, de aparecer mais nas pessoas do que outras. Mas há uma necessidade da gente pensar sobre esse exercício, principalmente. Quem faz uso dessa faculdade? Então, a gente viu que na história, as pessoas, o homem, ele sempre teve contato com a mediunidade. Não foi algo inventado por Kardec. Kardec, ele sintetizou, ele estruturou, ele organizou, objetificou, né, se eu posso colocar dessa forma, a mediunidade, o exercício mediúnico. Então, ele traz uma explicação acessível a todos. Ele organiza e estrutura conhecimentos a respeito do fenômeno mediúnico para que a gente possa estudar e compreender a importância desse fenômeno para a gente. Para a gente no sentido de coletividade. Então, antes, como eu falei anteriormente, existiam muitos misticismos em relação à prática mediúnica. Existiam alguns estigmas, né? Infelizmente, alguns de nossos irmãos chegam às casas espíritas indagando e querendo conhecimentos sobre mediunidade que não seja de Kardec, porque Kardec é um pouco antigo, Kardec traz uma linguagem antiga, Kardec faz uma linguagem muito pedagógica, mas é necessário. Não tem como a gente estudar outros conceitos e outras abordagens sobre mediunidade sem ir para o Pentateuco, sem ir principalmente para o Livro dos Médiuns, sem ir para Kardec. Kardec, com o Livro dos Médiuns e o Evangelho, ele sintetiza um exercício prático, ético e moral da mediunidade, necessário para todos nós, enquanto conhecimento, enquanto conhecedores da doutrina espírita. Então, o Livro dos Médiuns, ele é um tratado sobre a mediunidade. Ele vai fazer essa explanação de forma pedagógica. Ele é maduro, porque ele nos coloca para refletir pedagogicamente sobre a postura, sobre o tipo de mediunidade, a finalidade da mediunidade e principalmente sobre o médium. E aí é necessário que a gente faça um aporte, né? Que a gente saia do Livro dos Médiuns e vá para o Evangelho segundo o Espiritismo. No entendimento do Espiritismo, a mediunidade ela não vai se alcançar através de ritual. A sua prática ela é equilibrada, ela é transparente, ela é fruto de persistência e principalmente de disciplina. E aí a gente tem que refletir, né, algumas perguntas. O que fazer com a mediunidade? Já que ela é uma faculdade psíquica, ou seja, do comportamento da mente, e a gente vai entrar isso depois sobre o processo consciente em relação à mediunidade. O que fazer com essa faculdade? Como exercitar essa faculdade de forma social? Então, precisamos pensar que o uso dela também infere nas nossas questões, porque precisamos pensar em quem utiliza, em quem desenvolve essa prática do fenômeno mediúnico. Então, quando a gente pensa em faculdade psíquica, a gente precisa pensar em quem tem posse, na posse dela. E quem tem a posse dela é um ser imperfeito. Somos nós estamos em aprendizado.
Nós estamos em processo de caminhada e descoberta. Ela é um veículo, mas qual é o propósito que ela tem para quem a exerce e para quem está tendo exercício mediúnico? Então, precisamos pensar. A proposta é de aprimoramento moral do médium e do espírito que se comunica. Então, nós temos dois vieses de auxílio. Então, é um aprimoramento moral do médium e o aprimoramento moral do espírito que se comunica. E aí eu vou fazer um paralelo com a nossa vivência. Acho que todo mundo tem um WhatsApp. E nós temos um WhatsApp com o mundo espiritual. Alguns mais aflorados, que é justamente a mediunidade. Quando a gente troca mensagens de WhatsApp, nós fazemos um intercâmbio de ideias, de palavras, de assuntos. E a mediunidade não é diferente. Realizamos o intercâmbio com o plano espiritual. E essas trocas, essas permutas, esse intercâmbio, ele é a nível de consciência. Porque quando eu falo de faculdade psíquica, eu falo de um dom que eu faço de forma consciente, que eu tenho e exerço de forma consciente. Então, a mediunidade é uma faculdade da consciência. E isso nos traz uma reflexão de Emmanuel, quando ele coloca no Vinha de Luz a seguinte frase: o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe concurso. Ou seja, o Evangelho não fala para embriões da consciência. Nós não somos mais extintos. Para nós, não basta somente as experiências corpóreas. A gente precisa transcender. E essa transcendência vem com os sentimentos. Vem com a consciência do que a gente sente e o que a gente faz. Por isso, quando a gente fala de mediunidade, a gente fala de responsabilidade. A gente fala do instrumento que está se utilizando dessa mediunidade. Como ele está praticando essa faculdade? Qual o propósito a que ele está servindo da mediunidade? Para quem ele trabalha com a mediunidade? Então, quando a gente fala dessa faculdade, eu posso me reportar aos ensinamentos do Evangelho. Os ensinamentos do Evangelho é ter uma ética e uma moral. Por quê? Porque não se trata daquilo que a gente faz, mas se trata do que a gente faz em função do que a gente sabe. Se fala de responsabilidade. Por isso que esse exercício, antes de tudo, precisa ser um exercício da consciência. Porque eu preciso refletir qual a minha posição enquanto instrumento de um trabalho ético e que tem repercussão não somente para mim, não somente para o espírito a quem eu tenho um diálogo, a quem se comunica, mas para uma sociedade. Porque mediunidade tem um fim educativo e um fim moral, de auxílio. Educativo no sentido de colocar para quem desenvolve mais a faculdade mediúnica, de pensar sobre o seu posicionamento e sua conduta
para exercer tal faculdade. No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala sobre a missão do homem inteligente, a gente pode refletir, que ele coloca assim: não vos soberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? Aí eu pergunto, o emprego da mediunidade não vai dizer qual o caráter desse médium? Não vai dizer sobre a sua subjetividade? Não vai dizer sobre a sua individualidade? Porque ele pode se comunicar bem ou mal, de forma clara e de forma obscura. Vai depender da intenção, vai depender da consciência. É que nem eu tenho um aparelho de televisão, eu tenho um aparelho muito bom, de última geração, com Wi-Fi, 4K, Ultra HD, um monte de coisa. Só que eu sintonizo num programa horrível. Só que eu sintonizo num programa que não vai me acrescentar em nada. Então, a faculdade mediúnica, ela coloca o médio em contato com espíritos afins, pela sua sintonia, pelos interesses que ele tem. Por isso que a gente precisa falar que a mediunidade, ela não é culpada. A mediunidade não é culpada pelo comportamento do médium, porque muitas vezes ela é julgada pelo uso que as pessoas fazem dela. Mas quem precisa olhar para si é o próprio instrumento, para pensar sobre que exercício é esse que ele faz. Então, por isso, além de explicar sobre a mediunidade, o Espiritismo ele vai oferecer um padrão moral de exercício dessa mediunidade. É isso que vai distinguir, por exemplo, a mediunidade dentro da doutrina espírita da prática do exercício da mediunidade em outras comunidades religiosas. Porque se o médium dentro da doutrina ele não segue esse padrão, aí é outra questão. É uma questão dele, que não cabe a nós julgar. Mas dentro da doutrina espírita, existe sim um padrão para se exercer a mediunidade. Que padrão é esse? O Evangelho. O Evangelho de Jesus. Os valores morais que estão dentro de cada capítulo do Evangelho. Aí a gente retoma, me lembro agora, do capítulo 17, que ele vai falar sobre os seres perfeitos e ele vai resumir o homem de bem. Todas aquelas qualidades do homem de bem é a qualidade do médium, é a qualidade que o sujeito, que a pessoa precisa ter para exercer a faculdade mediúnica enquanto instrumento de educação, enquanto instrumento de auxílio. Então, não adianta ele somente ter o conhecimento dos tipos de mediunidade, dele ter conhecimento de qual é o tipo, de como ele pode se comunicar, da melhor maneira que ele se comunica. Se ele não tem essa utilidade, se ele não segue esse padrão, se ele não segue essa normativa, que é o Evangelho de Jesus. Por isso que muitas vezes nós temos irmãos que não é que desistem, mas que eles precisam desempenhar um exercício maior, uma disciplina maior em relação
a outras pessoas que não exercem tanto, que não têm essa faculdade tão desenvolvida. Por isso que eles precisam, muitas vezes, ele diz que possui mais dever, que ele tem obrigações maiores, e é mesmo. O médio, dentro da doutrina espírita, ele tem sim, porque é um exercício exigente. É uma atividade exigente que necessita disciplina, que necessita rigidez, que necessita de estudo, que necessita de perseverança. E aí, lá no item 24 do Evangelho, ele coloca muito bem isso. O bom médium não é, portanto, aquele que tem faculdade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos, e só por ele é assistido. É neste sentido, unicamente, que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Então, se a gente for sintetizar, o bom médio é aquele que tem numa mão o livro dos Espíritos e na outra mão o Evangelho, segundo o Espiritismo. Isso dentro da doutrina espírita. E aí, a gente retoma a questão do homem de bem. A importância da gente realizar a RI, a nossa reforma íntima. Alguns dos nossos irmãos, infelizmente, não conseguem ou acabam desenvolvendo práticas que não têm ligação com o exercício da mediunidade dentro da doutrina espírita. Só que não cabe a nós julgarmos. Quando a gente fala do homem de bem, e em todo o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o conhecimento e precisamos aplicá-lo. O homem de bem é a aplicação dessas leis. O homem de bem é a aplicação desses princípios. Então, é um dever também moral. Enquanto nós, homens de bem, se nós encontramos irmãos que não conseguem e acabam fazendo esse exercício dessa faculdade de forma errônea, nós precisamos auxiliá-los, nós precisamos ajudar esses irmãos. Ah, mas eu não sou um médium de comunicação. Eu não consigo, não tenho a minha mediunidade desenvolvida para poder fazer esse auxílio. Mas você tem o conhecimento da doutrina. Você tem o conhecimento dos valores morais. Você tem o conhecimento e precisa exercê-lo. Eu lembro muito que uma pessoa lá na federação sempre colocava a importância de que o verdadeiro espírita, quando ele se debruça e quando ele decide realmente a prática do ser espírita, ele não é uma pedra, ele é uma esponja, porque ele absorve todo aquele conhecimento para si. Quando ele absorve para si, ele consegue aplicá-lo ao outro, que era semelhante a ele, que não era educado, que tinha falhas, que ainda possui falhas, mas que ainda não chegou ao ponto de praticar, de educar e de ensinar. Então, nós, para auxiliarmos estes irmãos que precisam da nossa ajuda, de exercer o Evangelho, nós podemos ensiná-los e auxiliá-los com os nossos exemplos, com as nossas atitudes. Isso é caridade. Isso é exercício do Evangelho. Então, nós precisamos pensar sobre a faculdade mediúnica
enquanto instrumento de auxílio, porque ela é um instrumento de auxílio coletivo. Ela não é só um instrumento para aquele nosso irmão que está exercendo, mas ela é sim de auxílio coletivo. Porque uma mensagem, uma comunicação, ela não é específica, ela não vem endereçada. Lógico, existem momentos, existem trabalhos das cartas, enfim, a gente já viu Chico fazendo isso. Mas o exercício da mediunidade no centro espírita, no espiritismo, ele é um aparato, um aparato para o desenvolvimento moral coletivo. Porque ele mostra essa relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Aquilo que a gente lê na codificação realmente existe. E se existe, a gente precisa praticar ela. E a gente pratica na reencarnação. A gente pratica aqui e agora. A gente pratica quando tem a oportunidade. Então, a mediunidade, ela não se faz somente na mesa, ela não se faz somente ali entre o médium e o outro espírito desencarnado. Ela se faz enquanto um instrumento de evolução coletiva. Porque todos nós estamos e fazemos parte desse mesmo processo. Enquanto família universal, nós todos estamos fazendo parte da mesma caminhada. É só pensar, por exemplo, no que estamos vivenciando hoje, na situação em que vivenciamos. O que cada um está fazendo para a coletividade, para um bem maior. Quem pode, né? Lógico, dentro da condição de cada um. E o que cada um está fazendo para essa coletividade? Então, pensar sobre essa faculdade também é pensar no social, é pensar na coletividade. E aí a gente precisa, se é coletivo, se é social, se é um bem maior, né, para outros, para todos, a gente precisa pensar em alguns aspectos que são importantes para esses nossos irmãos que têm essa faculdade mais desenvolvida. Vamos pensar um pouco. Constância. Um médium que tem essa faculdade desenvolvida, ele precisa ter constância. O que é isso? É não faltar à tarefa, é perseverar, é ter assiduidade, é estudar. Por isso que é necessário o estudo, por isso que é necessário o debruçar-se sobre o conhecimento, porque é consciência. Então, precisamos ter a responsabilidade. E aí vem outro ponto: consciência e responsabilidade. Saber fazer a comunicação mediúnica e se responsabilizar pela comunicação. É um processo educativo que requer disciplina, que requer etapas, que requer paulatinamente um crescimento e um debruçar maior daquela pessoa enquanto instrumento. Então é necessário que nessa trajetória terrena, quem tem essa faculdade, se debruce sobre a disciplina, se debruce sobre a consciência do seu fazer, numa constância de ensinamentos, numa constância de atividade, numa constância de comportamentos. Porque um outro ponto importante para refletir sobre a faculdade, a utilização da faculdade, é o autoconhecimento. Saber que é imperfeito, quais são os meus pontos negativos,
quais são as minhas fragilidades e principalmente entender que isso acontece comigo, isso a faculdade mediúnica, como uma forma também de evolução, como uma forma de aprendizado, como uma forma de olhar para mim e eu me melhorar diante de uma condição que eu tenho que desenvolver, que é a educação mediúnica. Então, o conhecimento de si mesmo faz com que o médio se trabalhe, o médio se reconheça e, principalmente, saiba quais são ou quem é que está na sua sintonia energética. Quem são aqueles espíritos afins que estão próximos a você. Outro ponto que vai levar a esse autoconhecimento, a essa responsabilidade, é o equilíbrio emocional. A faculdade mediúnica, muitas vezes, como eu falei anteriormente, julgada por ser responsável por desequilíbrios do sujeito, né? Ela não é a responsável. Muitas vezes isso pode acontecer porque o próprio médium, o próprio instrumento, já não tem condições de fazer essa atividade. Então, ele precisa conhecer a si, ele precisa debruçar nos estudos, sim. Ele precisa ter uma rotina de com estudos, de conhecimento, ele precisa ter disciplina. E aí a gente lembra do que Emmanuel sempre colocava para Chico: disciplina, disciplina e disciplina. São 3 ações que ele teria que ter para poder trabalhar na seara do mestre, utilizando a faculdade mediúnica, utilizando o fenômeno mediúnico. Então, quando a gente vai falar sobre a faculdade psíquica da alma, a mediunidade é um dom, a mediunidade é um comportamento em que o sujeito tem, adquire, que precisa ser feito de forma consciente, porque precisa de uma responsabilidade, precisa se desenvolver valores morais, precisa se desenvolver um autoconhecimento e uma permanência constante na tentativa da reforma íntima. E ela é um atributo, sim, psíquico da alma, do espírito, porque ela é natural, ela é inerente à nossa condição. Todos nós, encarnados, temos essa faculdade, porque ela é natural, ela é da natureza. Então, precisamos encarar o fenômeno mediúnico enquanto sim natural, sem misticismo, sem a gente empregar muitos conceitos anímicos, que não seja do nosso dia a dia, coisas fantasiosas sobre a mediunidade. Porque ela faz parte da natureza humana. Ela é um instrumento de educação e auxílio. Enquanto instrumento divino, nós precisamos saber utilizar esse instrumento. Nós precisamos utilizar esse instrumento para um bem maior, para um bem coletivo. Então, vamos pensar na faculdade, no fenômeno mediúnico, enquanto oportunidade. Não enquanto uma obrigação, não enquanto uma tarefa pesada, não enquanto algo que vai trazer para mim uma dificuldade, uma rotina pesada de estudos. Não, mas algo que é natural e que eu vou utilizar para um bem maior. Ela vai ser só uma oportunidade de eu acelerar um comportamento que eu preciso ter.
que é o da reforma íntima. Todos nós precisamos ter, independente disso. Então, é só uma forma do instrumento de nós, enquanto médios, podermos dar passos um pouco mais rápido em relação ao desenvolvimento moral. Essa tentativa de um desenvolvimento moral. Porque cabe também a cada um de nós. Deus nos deu o livre-arbítrio justamente para podermos escolher o momento de encararmos as nossas tarefas, o momento de encararmos as nossas dificuldades e trabalhar para que possamos aprender com elas. Então, que possamos utilizar e conhecer a mediunidade enquanto uma faculdade de auxílio para mim e para as outras pessoas. Nesse intercâmbio da existência do mundo espiritual, que todos nós temos ciência da sua existência, todos nós temos ciência que lá vamos prestar conta do que aprendemos aqui. Então, se nós temos ciência disso, que nós possamos colocar em prática esse exercício para um bem maior, para um bem coletivo. Porque essa é a finalidade do Espiritismo, é transformar todos nós em espíritos de bem. É chegar o mais perto possível do nosso objetivo. Então, eu acho que a nossa conversa de hoje serviu para refletir sobre essa faculdade que muitas vezes pode ser estigmatizada, que muitas vezes pode ser pensada e falada de forma errônea. Mas ela precisa ser tratada de uma forma simples, de uma forma natural, porque faz parte da nossa vida. Então, mais uma vez, eu agradeço ao Centro Espírita Nosso Lar, agradeço aos meninos e aqueles do grupo Mão Amigas, né, que faz a nossa intérprete, né, e que possamos, né, refletir sobre os temas que o Espiritismo traz, que as palestras e as doutrinárias colocam. Voltei? Pronto. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de nos encontrarmos e refletir sobre nós enquanto instrumentos do teu fazer, instrumentos de melhora do nosso próximo, instrumentos de melhora da nossa coletividade, do nosso mundo. Que possamos, Pai querido, auxiliar aqueles que necessitam, dentro das nossas possibilidades. Que possamos pensar sobre o outro, que possamos pensar nas mazelas, que possamos pensar em que nós, muitas vezes, estamos em posição bem melhores do que nossos irmãos. Abençoa, Pai querido, aqueles que já perderam a confiança e a fé em Ti. Abençoa os nossos irmãos que estão privados, seja da saúde, seja da liberdade, seja da autonomia. Abençoa, Pai querido, todos os nossos irmãos que na sua caminhada caem e permanecem no chão, sem levantar, sem acreditar em Ti, sem acreditar que aqui é o momento de colocarmos à prova todos esses ensinamentos, sem acreditar que existe um ser, que existe um amor maior
que nos guia, que nos direciona e que principalmente nunca nos abandona. Abençoa a nossa semana, abençoa os nossos trabalhos, abençoa os nossos pensamentos, para que sejam sempre dentro do bem e dentro dos seus propósitos. Dai-nos uma boa noite a todos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, grupo Mãos Amigas. Boa noite a todos. Boa noite ao grupo, a todos do nosso lar. E tenham uma boa noite. Que Deus abençoe.